expertise contando história. Esse episódio é um episódio muito especial. Eu tô aqui com uma pessoa muito querida, amiga, uma história bacana que eu tenho com ela, vivida. E hoje a gente vai falar com a Késia, eu não vou apresentar ela, ela vai se apresentar, que é uma pessoa que eu tenho no coração, uma irmãzinha muito querida para mim. Késia, muito obrigado pela sua receptividade do meu convite, aceitou esse convite. E a ideia aqui é a gente bater um papo, quero que você fique bem à vontade, não se sinta entrevistada, se sinta apenas parte dessa conversa, porque eu quero conhecer um pouco mais da sua história. E a primeira coisa que eu quero saber é quem é a Késia. Cris, primeiro, muito obrigada. Me sinto honrada por esse convite, por esse momento de compartilhar um pouco da minha história com você. Obrigado. E já temos uma caminhada juntos, né? Verdade. E é isso, primeiro para dizer isso, que estou feliz. Segundo, para dizer que é a primeira vez de uma experiência assim. E vamos lá, vamos contar um pouco da minha história, né? Sou a Késia e nasci no Ceará, né? É importante dizer isso, cearense, nordestina. E desde pequena, desde criança, eu sonhava em conhecer outros lugares, né? Sonhava em sair dali, conhecer outras realidades. E foi bem legal porque no início da adolescência eu tive a oportunidade de passar um tempo aqui em Brasília. Legal. Né? Aconteceu uma reviravolta na minha família e eu tive essa oportunidade, né? Não era um contexto muito confortável, mas aquela criança, aquela pré-adolescente começou a realizar o que tanto desejava, né? Sair da sua terrinha e conhecer outros lugares. Então vim até Brasília, fiquei um tempo aqui, depois voltei. E quando eu estava prestes a completar 18 anos, aquela época de vestibular, né, de novos desafios, de escolhas, de decisões importantes, eu voltei para Brasília. E um pouco da Késia é dizer que eu sou muito família. Então, assim, estar com a minha família, estar junto com a minha família é muito importante. Então, todas essas etapas, assim, de sonhar, eu vim com a minha família para Brasília. No segundo momento, eu vim também ficar com os meus irmãos aqui, eles me apoiaram. E foi muito legal essa parte, assim, da minha história, porque foi com a família, né? Tipo, tive todo um apoio da família e conhecer Brasília, sair do interior, vir para cá, foi muito especial para mim. E a Késia é uma pessoa discreta, uma pessoa que ama sorrir e que gosta de amigos, de fazer amigos. Não sou de muitos amigos, mas sou fiel aos meus amigos. E uma pessoa determinada, sonhadora, determinada, às vezes passional, às vezes passional. E é um pouco assim de quem é a Késia, né? Legal, bacana. E Késia, eu sei que você, além de ser tudo isso, você hoje exerce uma profissão muito especial, que é contadora. Você exerce a profissão na área da contabilidade. E eu preciso perguntar também como você chegou até a contabilidade. Como você chegou até essa profissão? O que te levou a essa profissão? Muito legal refletir em tudo isso, sabe? Porque me faz pensar em pessoas importantes nesse processo, em reflexões importantes, né, para chegar até a contabilidade. E contabilidade é uma relação complexa, né, de muito amor, de muitos desafios. Então, como eu cheguei até a contabilidade? Não foi algo sonhado, né, não foi aquela profissão que algumas pessoas, desde criança, né, desejam ser. Alguns desejam ser médicos, outros advogados, e raramente você vê algum adolescente sonhando em ser contador. Vamos ser honestos, né? Talvez isso esteja mudando um pouco, né, nos dias atuais. Mas como é que foi? Já relatei um pouco da minha história. Estava eu aqui em Brasília, num momento bem importante. Eu queria tentar vestibular, passar na universidade pública. Tentei, né, um pouco, não consegui.
e comecei a fazer muitos testes vocacionais. Eu lembro que um dos meus irmãos me ajudou muito nisso. E a gente procurava todos os testes disponíveis, né, gratuitos, disponíveis para fazer, e eu fazia. E em todos eles dava contabilidade. E eu falei, gente, que interessante, eu nunca nem pesquisei sobre esse curso. E aí meu irmão, pesquisa sobre esse curso para ver se você, né, se gera alguma empatia, né? Tá, comecei a pesquisar sobre o curso. E aí eu vi que algumas características que a profissão diz como importante, eu tinha. Eu falei, interessante. E duas grandes coisas foram determinantes para mim. Eu precisava de um curso, eu queria estudar, eu queria começar logo a faculdade. Eu não queria perder tempo. E eu precisava de um curso que fosse acessível monetariamente, acessível de forma que eu conseguisse fazer um lugar aqui, né, que fosse fácil acesso e tudo, e empregabilidade. Eram duas coisas que para mim eram muito importantes. Eu queria fazer algo que fosse acessível em vários modos de ser, né, tanto monetariamente, para fazer, enfim, logística. E nessa época eu morava no Valparaíso, então eu queria estudar em Brasília. E empregabilidade. E aí quando eu fui pesquisar, eu vi que a empregabilidade era muito grande. Eu falei, opa, era o que eu preciso para esse momento, era o que eu precisava para esse momento. Claro que observando algumas características minhas, né? Eu não queria negar aquilo que era importante para mim, as minhas características com a profissão. Beleza. Comecei a fazer o curso, Deus abriu as portas, tudo fluiu. Na época, quando eu decidi fazer, a gente não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. E eu lembro que foi só eu decidir, Deus abençoou, surgiu a provisão. E assim, eu tive o sim, o amém do Senhor ali. Que legal. E aí comecei a fazer, teve matérias que eu amei, teve matérias que eu não gostei. E eu fui descobrindo que estava tudo bem, que isso acontece, né, com diversas outras profissões e faculdades, enfim. E foi assim o ingresso à contabilidade, através do curso de Ciências Contábeis, que é uma ciência social. Olha aí, depois você fala mais sobre isso, mas vamos lá. Que não é uma ciência exata, né? Que muitos pensam, porque ama matemática, ama cálculo. Sim, tem cálculo, sim, tem muitos números, mas o fator principal é a interpretação dos números, né? É o que eu faço com esses números. Por isso que não é uma ciência exata, é uma ciência social, que estuda comportamento também, que estuda o padrão daqueles números, o que eles querem dizer. Então, é isso, cheguei à contabilidade assim. Legal, e a primeira vez que eu vi isso, eu quero que você explique mais sobre isso, porque na minha cabeça de leigo, contabilidade seria uma ciência exata, mas você trouxe um conceito que eu nunca tinha ouvido. Talvez não é que seja um conceito que não exista, mas eu, particularmente, na minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar. Como assim uma ciência social? Explica um pouco mais sobre isso. Tá, assim, eu vou ler aqui algo, tá bom? Não tem problema, pode ficar à vontade. As ciências sociais é aquelas que realizam o estudo das necessidades da sociedade do homem, de forma isolada, enquanto o estudo das humanas é na compreensão das relações do homem. As sociais prestam atenção ao que ele precisa. São exemplos, além da contabilidade, né? Contabilidade na ciência social, a sociologia, o marketing, a administração, o direito, psicologia. Então, um fato importante é estudar o que a sociedade precisa. As sociais prestam atenção ao que a sociedade precisa, ao que a empresa precisa. Caramba, Kézia, então você está me dizendo aqui que a ideia é que muita gente tem, eu acredito que outras pessoas, outras pessoas como eu, de que contabilidade é uma ciência exata, fria, que vai só no cálculo do número, realmente não é isso, e realmente faz todo sentido isso que você está falando, porque você imagina, eu já ouvi muitos contadores falar assim, gente, eu faço contabilidade, mas às vezes o cliente me liga, ele bateu o carro e me liga. Às vezes, ele falou assim, já teve caso aqui, teve um contador amigo meu, ele falou assim, teve um caso aqui que o cara quis separar da mulher e perguntou o que ele fazia. O que eu faço? E assim, cara, você procura um advogado, você procura, enfim.
Mas quando você fala isso, realmente faz todo sentido, porque é uma profissão, é uma área que ela é muito abrangente, porque ela atende várias necessidades. Exatamente. Puxa vida, isso é fantástico. E essa ideia da interpretação tem muito a ver com uma área também que eu exerço, que é a psicanálise. A psicanálise trabalha com isso, investigação e interpretação. Então você interpretar, né, aquilo que está, os atos e fatos, né, da contabilidade, realmente requer uma habilidade diferenciada. E como é que você vê hoje, dentro desse conceito, como é que você acredita que as pessoas, principalmente os empresários, enxergam a contabilidade? Qual é a sua visão sobre isso? Cris, é uma resposta simples e também complexa. Gosto disso. Porque assim, são vários nichos quando a gente vai falar empresários, né? Você perguntou empresários, né? Isso. Então são vários nichos. Então assim, nós temos que classificar empresários que já são bem maduros nesse conceito, no conceito da importância da contabilidade para suas empresas. Mas nós ainda temos um número enorme no Brasil de empresários que ainda não se deram conta da importância da contabilidade. Eles precisam da contabilidade, eles têm a contabilidade, né? É essencial, não tem como a empresa existir sem a contabilidade, mas o que eu percebo é que ainda muitos, os pequenos, os médios, ainda não caíram a ficha totalmente para a importância. Eles têm, não usufruem como poderiam usufruir. Talvez por achar às vezes complexo, achar que de repente quando coloca um balancete nas mãos, meu Deus, que tanta conta, o que é isso, né? Às vezes eu me pergunto se nós profissionais também estamos usando a maneira certa, a didática certa, né, para explicar os números ali, mas falta um pouco de interesse, sabe? Eu ia perguntar exatamente isso. Seria o envolvimento na relação empresário-contador, um pouco mais de interesse de não só ter o resultado, mas principalmente participar mais ativamente do processo? Seria isso? Seria isso, porque participar ativamente do processo exige você ouvir alguém, exige você receber ali uma direção de alguém. Então, assim, às vezes o empreendedor, o empresário, o empreendedor, ele quer tomar as decisões dele. Às vezes ele não está disposto a ouvir exatamente o que a contabilidade quer dizer. O que acontece nos dias atuais? O empreendedor, o empresário toma a decisão e depois comunica a contabilidade. E aí, se ele fez alguma coisa errada, a contabilidade vai ter que dar um jeito ali para organizar, mas não é consultada previamente para, de repente, traçar um caminho menos arriscado, né? Um caminho verdadeiramente alinhado com a legislação, com todos os interesses. Então, há muito disso também. E parece que na área contábil, as mudanças são muito constantes, né? São grandes desafios porque a legislação muda o tempo todo, a medida provisória o tempo todo. A única certeza é que vai mudar. A única certeza é que vai mudar. Então, assim, é um dos desafios, porque a gente tem que estar atento, né, para as áreas específicas ali o tempo todo, porque sempre tem uma mudança que impacta em alguma coisa e que precisa ser analisado e que precisa, talvez, mudar o processo. Então, mudança é uma certeza plena na contabilidade. Entendi. E como a gente poderia, eu estou aqui como empresário fazendo parte do processo, como a gente poderia, de repente, melhorar isso? O que você acredita que pode ser feito para a gente poder interagir melhor e mais com a contabilidade e, assim, ao estar diante de uma decisão, ser mais assertivo, né, no sentido de ter mais segurança nessa decisão, né? Como a gente poderia trabalhar juntos, né, me colocando novamente na posição de empresário, com a contabilidade? O que você acredita que pode ser feito? Comunicação, Cris. Acho que um ponto principal é comunicação. E como construir esse caminho de comunicação? Você tem interesse de saber. É você perguntar, porque assim, quando a contabilidade está interna, ela está ali o tempo todo disponível.
né, a ser consultada, a ser perguntada, a ser demandada, e ela está ali cumprindo com as obrigações, já que existem obrigações semanais, obrigações mensais, ela está ali fazendo todo o registro, ela está ali organizando as contas, né, ela está ali sempre preparando um novo retrato do que está acontecendo. Então, assim, e o que eu acho que precisa é esse interesse e se comunicar. Porque quando há um interesse, você toma atitude, você pergunta e você quer entender, sabe? Então, assim, comparando com outra profissão, por exemplo, direito, acontece algo novo, acontece qualquer dúvida ou qualquer decisão diferente que a pessoa física ele vai tomar, ou a pessoa jurídica, já pensa que vamos consultar um advogado. Quer dizer, houve um interesse e houve uma procura por parte do empreendedor, do empresário. E a contabilidade muitas vezes não é consultada, né? Não chega essa pergunta, não chega esse interesse. E eu acho que é isso, é interesse e comunicação. Não, e tem uma coisa dentro disso aí que é forte, que é assim, pelo menos assim, minha visão, qualquer decisão, qualquer ação que o empresário toma, sem uma orientação e sem realmente compreender o que ele está fazendo nessa questão contábil, não é só o risco de você perder dinheiro, mas é você ter que pagar multas e penalidade, cumprir penalidades e muitas das vezes é só porque faltou a comunicação. É isso mesmo, eu tô falando certo, né? É isso mesmo. A falta disso pode promover muitos passivos, né? Muitos riscos ali. Riscos trabalhistas, riscos fiscais, né? Risco até gerencial também. Porque às vezes toma uma decisão que pode dificultar todo um processo gerencial e que poderia ser uma coisa muito mais simples. E menos custosa. E menos custoso financeiramente. Entendi. Porque assim, a principal dor é financeiro ali. Então assim, se tá tudo bem, não tá mexendo no meu bolso, ok. Mas aí se pode mexer no meu bolso, aí a dor fica ali mais latente, né? Entendi. E é interessante, né? Você tá falando, eu tô lembrando de um caso aqui. Um parceiro, né? Outro empresário, ele simplesmente fez determinada coisa lá e achando que ele tá tudo certo, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas você já perguntou pro seu contador sobre isso aí? Ele falou assim, não, cara, eu faço isso a vida inteira. Aí eu falei assim, mas como é que é esse negócio de você faz a vida inteira? Ele, não, é porque olha só, o contador, ele tá lá só para pagar o honorário dele. Ele não se mete no meu negócio. Eu falo, cara, mas você já parou para pensar que o contador é o que vai te ajudar nessa questão de você poder saber o que você tem que fazer, te ajudar a controlar essas questões e principalmente evitar que você pague multa, porque, cara, hoje em dia, por qualquer coisa a gente está tomando multa. E muitas das vezes a gente, assim, quando vê, é 50 aqui, para quem é MEI, é 1000 ali, para quem é ME, não sei o que, tal. Aí ele falou assim, cara, eu acho que cada um no seu quadrado. Eu falei, cara, aí você se engana. Quando se trata de grana, de dinheiro, você precisa trabalhar com um especialista. E aí, Cris, um exemplo como esse, o contador, ele é uma linha muito tênue, assim, dele chegar, ele não ser convidado, não ser consultado, não ser perguntado e já chegar com diversas sugestões. Porque aí ele pode, de repente, às vezes até ofender, porque o cara sabe o que está fazendo, certo? A empresa é dele, o cara sabe o que está fazendo. Então, às vezes, não há também essa humildade de, mas deixa eu ouvir. Alguém que está ali de trás, né, alguém que está ali nos bastidores, pesquisando a legislação, querendo colocar o mais correto possível na minha empresa. Então, assim, é delicado para o contador também. Por isso que tem que ser consultado, tem que haver interesse. Que nem chegar alguém do nada na sua casa, tipo assim, te dando palpite, por mais que seja técnico na área. Mas um advogado vai ouvir sua situação e ele só vai responder quando há perguntas, quando há interesse. Tem que haver uma consulta, tem que haver uma permissão, né? Permissão. Porque às vezes você se antecipa, ou então você é tão proativo, e para alguns empresários pode ser, opa,
você está chegando aonde eu não te permiti, cada um no seu quadrado, por exemplo. Entende? Então, assim, o contador precisa até sentir isso. Então, quando o empresário é daqueles, olha, você tem toda a liberdade, não, me avisa, não, me instrui e tudo, e mesmo assim ainda há casos em que, né, eu já vivi isso também, então, assim, naquela forma ávida de tentar fazer o negócio mais certo possível, de você chegar, se antecipar, dizer, ó, não vai por aí, isso aqui tá perigoso. E às vezes você se sentia até desvalorizado com isso. Então, vamos esperar a consulta vir, o interesse acontecer, para que haja aquela comunicação alinhada. Então, é desafiador também ser proativo na sua profissão, né? É desafiador, você tem que saber ali, perceber o cliente, perceber a empresa, porque muitas vezes você pode ser mal visto por ser tão proativo. E eu não sei se eu vou falar uma bobagem agora, mas assim, pode me corrigir tranquilamente, mas eu não sei se isso é uma questão também cultural, né? E aí, quando eu falo cultural, obviamente eu não vou generalizar, porque tudo no Brasil, tudo no nosso país, não. Mas algumas pessoas, elas parecem que pensam, e eu já pensei assim, né? Por isso que eu estou me permitindo falar isso. Algumas pessoas pensam que quando você abre uma empresa, você tem que sempre ganhar lucro, você não quer pagar nada, imposto, né? Eu vou até aproveitar até usar o exemplo do MEI para dizer o que eu vou dizer, para completar o que eu vou dizer. Então você não quer pagar nada, você quer ter tudo gratuitamente e você acredita que assim, com você mesmo, pegando uma informação aqui, pegando uma informação ali, pode fazer essa caminhada e muitas das vezes você se vê numa situação de coisas que são até simples de fazer, simples de resolver, mas se você tivesse um especialista ali, alguém estivesse caminhando com você. E aí essa ideia, né, voltando para a questão cultural, de que eu tenho que sempre ter vantagem, né, eu tenho que pagar o mínimo de imposto possível. E também, em contrapartida, tem essa situação do país que às vezes o próprio empresário ele não sendo valorizado como deveria, porque a maior parte que mantém o país é o empresariado, né? É o pequeno, é o médio, que com seus impostos, só que isso também não é visto. Então, vira essa situação toda. Bom, o governo não me valoriza, eu não me valorizo, o outro não me valoriza. Então, o que eu posso fazer para eu ganhar mais, com menos e continuar sobrevivendo? E aí, com essa ideia toda que eu coloquei, muitos MEIs têm essa cultura equivocada. Eu não preciso de contador. Eu fiquei sabendo que era só chegar lá, abrir o MEI lá, pagar a taxinha e tal. E a gente percebe o quanto de equívocos. Eu comecei como MEI, né? Na época, as pessoas falavam assim, cara, você não precisa de contador. Eu falei, cara, eu trabalho em parceria com contadores há muitos anos. E eu não sou especialista nessa área, eu não tenho tempo. Sou vendedor. Meu negócio é ficar andando para cima e para baixo, fazendo o meu trabalho. Então eu preciso que alguém cuide disso para mim, porque, primeiro, eu não sei. Segundo, eu não tenho tempo. E terceiro, a minha vida, ela é uma vida assim, que eu já estou me dedicando à minha área, né? Então essa questão cultural, você acredita que faz sentido isso que eu estou falando? Dessa ideia do como eu vou ter vantagem, né? Sim, não, faz sentido justamente porque essa ideia é sempre alimentada, retroalimentada, e assim, para sair dessa corrida, né, dessa corrida dos ratos, assim, você tem que expandir sua mente, porque com a contabilidade você vai observar os seus dados, o aumento do faturamento, se está aumentando o lucro também, porque às vezes a gente aumenta o faturamento, mas não está aumentando o lucro. Ou seja, nem sempre... Às vezes o crescimento monetário, às vezes você está girando tanto dinheiro e você está, às vezes, gerando prejuízo, sabe? Então, assim, porque essa tudo que você narrou é cultural, sim, eu também compreendo isso, porque aí o empresário fica, eu estou alimentando o país. Então, assim, para que eu vou pagar tanto imposto se parte deles é roubado? Se nem tudo volta, né, com benefício para a sociedade. Mas, assim, a gente tem que quebrar esse padrão. E como a gente quebrar esse padrão? Fazendo diferente. Porque há vantagens em fazer diferente. Há vantagens em quebrar esse padrão. Você começa a ver sua empresa, você começa a analisar os dados da sua empresa de maneira muito real. E aí o contador deixa de ser aquele profissional que só presta serviço para o governo, para atender as demandas do governo,
para atender todas as declarações, toda a legislação, para atender o banco, para atender o fornecedor, e muitas vezes não está atendendo aquilo que poderia ser tão importante para você. Poderia não, é importante, mas de repente você ainda não percebeu. Então, assim, é possível, a vantagem de quebrar esse padrão. Porque, assim, cara, o meu imposto está aumentando, significa que meu faturamento está aumentando. Que bom! Agora, vamos ver se o lucro também está aumentando. Se não está aumentando, onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode enxugar, onde a gente pode, sabe, fazer um novo processo, criar um novo método. Então, assim, isso não é pensado junto com o contador. Pelo menos na maioria das empresas. Né? A gente está falando aí principalmente dos pequenos, dos médios, né? Empresários e empresas. E é possível quebrar o padrão, e há vantagens em quebrar esse padrão aí dessa cultura de que eu pago só imposto, o contador só serve para isso, né? E ainda existe muita gente querendo fazer tudo sozinho, sem nem contador. E aí só procura o contador quando tá uma bola de neve. Então, assim, eu fico, meu Deus, e aí você compara com outras profissões, a pessoa faz isso quando tá doente, a pessoa faz isso quando tem, né, quando precisa de uma consulta médica, quando precisa de uma consulta jurídica. Não, geralmente ela primeiro consulta o profissional para depois tomar a decisão. E às vezes chega casos na contabilidade, ou para os escritórios, ou para os profissionais, né, que já está totalmente complexo, porque a pessoa tomou decisões sozinhas. Vai lá no Google, pesquisa, não, eu sei, então vou fazer. Né? Então, assim, é um grande desafio também. E, assim, essa postura, essa atitude pode provocar problemas sérios para a empresa, atrasar crescimento. Então, assim, é uma reflexão. Você falou uma coisa assim que assim, mexeu comigo aqui agora, porque é como se a parte financeira da empresa, que é uma das partes mais importantes, penso eu, ela está sendo negligenciada. É isso mesmo? Ela está sendo deixada de lado, muitas vezes, por alguns, melhor dizendo, que querem sempre fazer de qualquer jeito, porque por alguma razão entendem que não precisam, né, do contador. É isso mesmo? Seria uma negligência, uma omissão? O que seria? Eu acho que, assim, que negligência, omissão é quando você está totalmente consciente. E às vezes a minha sensação não é de total consciência, né, de total intenção de fazer, assim, ou de não fazer. Às vezes assim, os olhos, sei lá, uma cegueira, uma falta de entendimento, talvez, para essa importância, né? Que aos poucos isso está melhorando, né? Os empresários estão percebendo que não é só um gerador de imposto, né? Sim, mas que é gerador de informações, é gerador de possibilidades, né? De conserto, de um caminho correto ali. Então, assim, não sei se alguns são omissão de verdade, né? Alguns são omissões, mas eu acho que muitos é mais uma cegueira, uma falta de entendimento. E que com o avançar aí das coisas, das necessidades também, porque algumas necessidades faz com que a gente ou aprenda, ou abra os olhos, ou saia do mercado. Então, assim, e tá acontecendo, né? Eu sinto que está melhorando, está fluindo isso. Como é que você vê hoje o futuro da profissão no Brasil? Cris, o futuro da profissão no Brasil, o presente e o futuro, já exige de nós muito conhecimento de tecnologia. A tecnologia está aí para facilitar as nossas vidas, mas também para que a gente se torne um protagonista com ela. Conhecendo a tecnologia também, sabendo nomenclaturas da tecnologia, entendendo o que ela pode fazer, o que ela faz, né, com todos os nossos dados. Porque antigamente a gente deixava na mão do TI fazia tal coisa e a gente fazia a nossa parte. Agora não, a tecnologia e a contabilidade, elas estão se fundindo, assim. Vai deixar de precisar do contador? Acredito que não. Que nunca vai deixar de precisar, vai sempre ter a necessidade do contador. Mas um contador cada vez mais consultivo. Um contador cada vez mais sabendo lidar com a tecnologia. Então esse também é um desafio para a nossa área. Um tipo de mentor? Um tipo de mentor também, mas assim, um tipo de consultor, né?
aquele que entende da ferramenta tecnológica, que entende pelo menos um pouco da ferramenta tecnológica e que também entende da legislação. Porque também não adianta só ser o cara da tecnologia, né, que a gente já tem também pessoas ao nosso redor que são esse tipo de profissional que entende muito da tecnologia, mas não entende do conceito, né? E hoje, cada vez mais, antes a gente não ligava de saber tanto da tecnologia. Hoje a gente precisa dos dois, a gente precisa entender um mínimo da tecnologia para dizer à tecnologia, eu quero que você faça isso, porque a legislação diz isso. Então você vai fazer isso, isso e isso, e aí... Né? E eu já conheço profissionais, né, colegas que já estão fazendo TI também. Antigamente era muito, vou fazer direito, né? É verdade, é isso que eu ia te falar. O contador fazia direito, eu já tenho colegas que estão fazendo TI. Então, assim, cara, pega um sistema e vai fazer uma programação ali maravilhosa para relatórios contábeis. Então, sim, é bem interessante. Nossa, e aí, assim, baseado nisso que você acabou de falar, como é que você se vê dentro desse futuro da profissão? Como é que você enxerga a Kézia? Aonde a Kézia quer chegar, vamos dizer assim? Eita, profissionalmente Cris. falando. Vamos Perguntas profundas. profundo. Como a Kézia se vê, né? Tipo, eu gosto da contabilidade construtiva. Uhum. Eu gosto de ver os dados, de saber como eles estão gerados, por que eles estão naquele retrato, por que eles aumentaram, por que eles subiram. Então, assim, eu acho que a contabilidade construtiva é o presente e futuro. E, assim, eu me vejo participativa, eu me vejo protagonista também desse novo cenário aí que está vislumbrando, né? Tipo assim, parceiros tecnológicos é cada vez mais uma necessidade vital, né? E onde eu quero chegar? Eu quero chegar longe, Cris. Né? Tem alguns, tipo assim, quais ferramentas vão me levar até esses lugares, é algo que eu ainda estou construindo, é algo que eu ainda estou buscando, né? Buscando direcionamentos, mas eu acredito que a Kézia no futuro também se vê assim, consultiva e tecnológica. Bacana, bacana. Kézia, que pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu fizesse? Que pergunta que você não me fez? Uma lição inesquecível. Uma lição inesquecível, Kézia. Cris, eu passei por um desafio. Na verdade, a vida é cheia de desafios, né? E teve um desafio na minha carreira que foi aproximadamente há uns 10 anos atrás, que foi, assim, uma lição inesquecível. Eu trabalhava em uma organização, né? Comecei lá como estagiária, aprendi muito nessa organização. Eu era demandada com metas e um sistema que já era um sistema moderno, né, na época, e eles tinham perdido muitas informações na transição do sistema. Aconteceu um problema grave no backup. E aí, por isso que eles também estavam contratando mais gente, contrataram estagiários. E aí, eu entrei para somar essa equipe, para colocar tudo em dias. E era um atraso enorme, enorme. Eu não me recordo ao certo, mas era um atraso de cerca de uns 2 anos, mais ou menos. 1 ano e pouco. Então, isso já tinham perdido. Eles já tinham apresentado balanço, já tinha ido para o Diário Oficial, porque essa organização precisava apresentar no Diário Oficial. Mas tinham perdido e a gente precisava reconstruir tudo. Entrei, aprendi demais, fiquei muito na área... Depois eu fui muito para a área financeira, mas como é um sistema integrado, então você precisa ter sempre noção da contabilidade para entender o que você está fazendo no financeiro. E aí, era uma organização que as pessoas ficavam anos lá. Era uma organização que tinha a famosa estabilidade, ou pelo menos a falsa sensação de estabilidade. Então, eu tinha colegas lá que estavam há 15 anos, 20 anos. Caramba. E aí, eu, no início da carreira, fui contratada, saí estagiária, fui prestar serviço. Depois de prestadora de serviço, entrei para o quadro dos funcionários da organização. E eu ficava, e aí, quanto tempo eu vou ficar aqui? E o que eu estou aprendendo? E eu vou aprender mais? Tem como eu ir para outro cargo? Eu ficava me perguntando isso. E nessa época, foi uma época que a gente... tinha muito tempo
Lembra? Lembro. Que aí eu pegava caronas com você, do Valparaíso para Brasília, que foi uma bênção, resposta de oração aquelas caronas. E a gente conversava também sobre isso. E eu lembro que você, tanto professores, quanto você também me dava um conselho, que é se arrisque. Você precisa conhecer diversas áreas, né? Aprender diversas áreas da contabilidade. Eu ficava, gente, nessa organização eu tô fazendo o mesmo, né? Eu tô ficando boa naquilo, sou boa naquilo, mas eu tô fazendo o mesmo. E será que eu vou querer ficar aqui 10, 15 anos? E aí eu tomei uma decisão. Que foi procurar, né, outro trabalho, outro emprego, que eu conseguisse aprender novas coisas. Me desafiar e ir para outra área. O que era um duplo desafio, tanto de não conhecer a área, tanto de alguém me aceitar sem ter uma experiência. Mas eu fui nessa busca. E eu sabia que eu estava determinada, que eu poderia aprender o que quer que fosse e que eu ia atrás. Então, eu estava muito confiante. E aí, não sabia eu o tamanho do desafio que estava por vir. Porque quando a gente se propõe, a gente se dispõe, parece que a porta abre, né? Mas o desafio vem. E aí eu lembro que eu ainda fiz uma entrevista no escritório de um amigo seu, não deu certo, enfim. E aí surgiu uma empresa que estava querendo montar a contabilidade interna. Ela tinha uma contabilidade externa, a empresa tinha crescido muito, a contabilidade externa não estava mais atendendo as demandas, e o próprio contador que atendia ele sugeriu, vamos montar um setor aqui de contabilidade, eu vou treinar essa pessoa, e o setor vai ficar aqui para dar todo o suporte que vocês precisam. E aí, surgindo essa necessidade, surge a Kézia mandando um currículo para esse lugar, dizendo, olha, sou contadora formada, tenho experiência nisso, e estou super desejosa em aprender e ter novos desafios. Então, uma coisa conectou com a outra, eles me contrataram, e aí eu não tinha noção do tamanho do desafio. Nossa. Lembra que lá que eu fui contratada como estagiária para uma necessidade de atraso para colocar em dias? Esse novo desafio era isso também. Legal. Só que agora era toda a parte contábil. Eu precisava ser protagonista nesse desafio na parte contábil, em todas as contas, em toda a arrumação, né, dos balanços, balancetes, enfim. E aí fui eu. E nesse desafio, nessa nova empresa, eles estavam mudando o sistema, então era desafio de conhecer um novo sistema, desafio de colocar em dias. E aí nesse contexto todo foram muitos aprendizados, porque assim, foram muitas pessoas importantes, né, que estavam nos grupos de trabalho, estavam colocando a mão na massa. Teve esse contador que de alguma maneira ali ele foi mentor também, então foi muito importante para mim, me ensinou muito. E eu fui conhecendo diversos profissionais que foram agregando, né? Então consultorias que a gente foi atrás para ajudar naquele processo e obtivemos êxito, né? O êxito não foi rápido, foi depois de muito trabalho, né? Um trabalho bem árduo, sofrido. Mas obtivemos êxito e nesse processo a gente conheceu muitos profissionais legais, profissionais que agregaram, que somaram, que ensinaram. E assim, é uma lição inesquecível. Nossa. Né? Então já dou duas experiências de pegar empresas ou organizações que estão totalmente atrasadas ou, né, precisando ser arrumadas Virou especialista, hein? de arrumar isso. Legal. Né? E foi muito bacana, assim, eu sou muito grato por isso. Legal, eu fico muito empolgado, me sinto inspirado com histórias desafiadoras, porque o grande desafio da vida é a tomada de decisão. E na maioria das vezes, quando você toma uma decisão, você, consciente ou não, você está sempre lidando com o risco da consequência. O que vai acontecer? Sim. E não tomar a decisão, existe o risco também de alguma coisa que vai acontecer. Mesmo você fala assim, olha, eu não vou tomar uma decisão. Mas quando você fala, eu não vou tomar, você já está tomando uma decisão. E é bacana ouvir essa coisa do desafio, do momento que você chega lá e fala assim, nossa, será que eu vou dar conta? Mas quando você passa pelo processo, depois você chega lá, olha para trás e fala assim, eu consegui.
E é importante salientar que nisso tudo vem pensamentos de querer desistir. Então, assim, pra mim, eles sempre vinham. Nossa, não vou dar conta, eu vou desistir. Então, assim, eu planejava pedir pra sair. Eu acho que até cheguei a pedir pra sair. Eu falei, não vou dar conta disso. Mas a empresa também via que quando eu pensava disso é porque eu queria fazer o meu melhor. E era como se o desafio estava tão grande que o meu melhor não fosse dar conta, né, daquilo. Mas eles sabiam que o meu melhor daria conta, né? Então, assim, pensei em desistir, mas toda vez que eu pensava em desistir, vinha alguém que somava, vinha alguém que ajudava. Então, assim, é preciso ter conexões, é preciso fazer conexões. Você nunca vai superar um desafio. Então, Cris, como eu estava te dizendo, para superar desafios, para que os desafios sejam superados com êxito, nós precisamos de pessoas. Nós somos seres relacionais e não importa em que âmbito da vida, em que área da vida, para sermos vitoriosos, nós precisamos das pessoas. Então, assim, e nesse desafio, assim, como foi importante várias pessoas, vários aprendizados, cada um, sabe, aquela pessoa que pode se julgar até a menos importante no processo, sabe? A gente fala lá no trabalho que quem concilia a conta é alguém extremamente importante no processo, mas também quem assina o balanço é alguém também importante no processo. Então, assim, pessoas que somem, pessoas que entendam a missão daquele projeto e vistam, né, a camisa, é essencial para qualquer êxito. No organismo vivo. No organismo vivo. Então, a contabilidade também precisa dar atenção e importância às pessoas. E eu valorizo isso. Legal, bacana. Poxa, bacana. A gente vai caminhar agora para o final, né? Assim, eu quero, antes de mais nada, dizer que sou muito grato. Sua história é uma história muito linda, muito inspiradora. E o objetivo desse projeto é exatamente isso, contar histórias inspiradoras, né? E eu acredito que cada pessoa tem uma história inspiradora que pode ajudar a transformar uma outra história, Sim, né? Verdade. E tem uma coisa que eu ouvi que, assim, eu acho fantástico. Aquilo que é comum para mim pode ser extraordinário para alguém. Então a gente nunca deixar de contar a nossa história, porque às vezes a gente diz assim, não, mas eu não tenho nada para contar. O que eu vou contar? Cara, aquilo que é comum para você, né, é extraordinário para alguém, por isso inspira. E detalhe, será que a sua história não é uma história que merece ser contada? Olha quantos desafios você passou, isso que você relatou. Mas quantas coisas aí que você ou não lembrou nesse momento, ou de repente achou melhor não aprofundar, mas quantos momentos desafiadores que você teve que superar para chegar até aqui. E obviamente tem um caminho ainda muito longo pela frente. Tá? E por isso eu queria fazer a última pergunta, né? Não estava no script, mas eu vou fazer. Se você... sobre histórias, que história você gostaria que contassem sobre você? Fica tranquila que você não precisa morrer para a pessoa contar essa história não, tá? E quando a gente fala assim, as pessoas pensam, não, quando eu morrer, eu quero que meu filho... Não. Quando a pessoa lembrar do nome Kézia, qual a história você gostaria que ela contasse sobre você? Eita, Cris, vamos lá. Que pergunta, hein? Mas pensando aqui, né, eu quero que as pessoas contem sobre mim, que a Kézia é fiel aos valores. Que valores? Que a Kézia é fiel aos valores de trabalho, de honestidade, de verdade. Que a Kézia é fiel à fé que ela professa. Que a Kézia realmente, ela é temente a Deus. Que a Kézia não gosta de fofoca, mas que a Kézia ama sorrir. E o que mais? Que a Kézia é determinada. E que as pessoas contem que elas vejam as bênçãos de Deus na minha vida. Uau! Eu contaria essa história sobre você. Que bom! Que Querida, bom, que muito bom. obrigado. Foi Muito um prazer, obrigada, foi uma muito alegria obrigada, você ter Cris. confiado na gente Muito nesse projeto. obrigada. E olha, é um orgulho, um prazer, um privilégio ser seu amigo. E é uma honra enorme Opa! estar nesse projeto, Que legal. Participar, e um privilégio enorme ser sua amiga. Obrigado, obrigado. Queridos, a gente vai encerrar por aqui e muito obrigado pela atenção de vocês. Esse projeto é um projeto que é exatamente isso, contar a história de pessoas como a Kézia, inspiradoras, que
faz com que a nossa vida seja cada vez mais desejada, ser vivida de uma maneira extraordinária. Obrigado.